Você sabe o que acontece quando um estúdio vende milhões de cópias do seu jogo? Ele fecha e todo mundo é demitido hoje em dia. É isso mesmo que você está ouvindo. Atualmente, vender milhões de cópias de um jogo não garante o sucesso financeiro e a prosperidade do estúdio. Mas hoje eu tô aqui para tentar entender por que isso acontece. Existe uma lógica no sistema de venda de jogos que é: você vende bastante, o seu jogo faz sucesso, o seu estúdio continua produzindo mais jogos. E esse ciclo se repete. Parece até óbvio, não é? Só que essa lógica, ela simplesmente quebrou. Ela não funciona mais assim. Entre 2023 e 2024, mais de 25 mil pessoas perderam seus empregos trabalhando na indústria de jogos. Eu não tô falando de 2 décadas, eu tô falando de 2 anos. É muito pouco tempo. Só que aí vem um fato curioso. Nesse mesmo período, o consumo em jogos aumentou 40%. Porém, mesmo com esse grande número de vendas, aumento de gastos e tudo mais, ainda assim houve essa quantidade enorme de demissões. O que tá acontecendo? Pra gente entender um pouco mais sobre isso, a gente precisa voltar no tempo. Um jogo AAA entre 2015 e 2020 gastava, em média, 50 milhões para ser produzido. Um jogo foda, um jogo muito grande, incrível. Pra você ter noção, The Witcher 3, um dos jogos mais premiados do mundo, lançado em 2015, custou 32 milhões para ser feito. E você pode estar pensando: mas vamos fazer ali o cálculo de inflação e tudo mais. Cara, ainda assim não chega perto dos números atuais. Hoje, para você produzir um jogo AAA, você precisa gastar 200 milhões de dólares. E isso é o baixo, assim. E uma coisa que acontece é que esses custos de produção, eles aumentam a cada ano. Cada ano que passa, fica mais difícil produzir jogos AAA. Existem alguns motivos claros do porquê que isso acontece hoje em dia. Um jogo para ser desenvolvido demora muito mais tempo hoje em dia. Os ciclos de desenvolvimento passaram de 3, 4 anos para 5, 7, às vezes até 10. E quanto mais tempo em produção, mais você gasta. Com salários, infraestrutura, aluguel. Cara, e existe um outro motivador que é engraçado até. Que hoje em dia as pessoas, elas querem cada vez mais qualidade gráfica, fidelidade gráfica. Que os jogos sejam mais reais do que a realidade. E se você é daqueles jogadores que todo jogo que lança, você compara os gráficos dele com Red Dead Redemption 2, você tem culpa no cartório aqui. Produzir jogos com grande qualidade gráfica, grande fidelidade, requer muito dinheiro, requer muito tempo. Então não tem jeito, não tem como fugir dos altos gastos. Mas quando um jogo, ele cresce tanto assim no seu orçamento para ser feito, como que ele consegue se pagar? Quantas cópias ele tem que vender hoje em dia para poder se pagar e o estúdio conseguir produzir mais um jogo? E a resposta é uma só. Para conseguir vender e ter lucro, ele precisa vender milhões e milhões de cópias. Números que muitas empresas nem nunca viram seus jogos vendendo. É por isso que uma coisa é clara: o modelo AAA, ele não é mais sustentável hoje em dia. Em um mundo onde a crise econômica está em todos os países, os custos de hardware são absurdos por conta do aumento dos preços da memória RAM, ficou insustentável esse modelo de produção que a gente conhece como o AAA. Um cara chamado Marc-Alex Scottet, não sei se eu pronunciei certo o nome dele, ele é um produtor executivo da série Assassin's Creed. Ele já deu uma entrevista falando que para um jogo AAA se pagar, chegar próximo de se pagar, ele precisa vender 10 milhões de cópias. 10 milhões. E só pra você ter um pouco de noção, sabe o The Witcher 3 que eu mencionei lá atrás, que custou 32 milhões para ser produzido? Ele demorou mais de 1 ano para chegar na marca de 10 milhões de cópias. E aí o que acontece com jogos que não chegam nessa marca? Você sabe o Esquadrão Suicida? Sim, um jogo péssimo, horrível. Mas ele era um AAA. O seu orçamento foi altíssimo. E pouco menos de 1 mês, o jogo deu mais de 200 milhões de dólares de prejuízo para Warner Brothers. Era um jogo extremamente caro. Quer outro exemplo? Você lembra de Concorde? Ele demorou 8 anos para ser desenvolvido. Tem uma estimativa de orçamento de mais de 400 milhões de dólares. E você viu o que aconteceu. Mas esses exemplos que eu dei aqui, eles são fáceis de entender. São jogos AAA que custaram muito caros, mas eles são muito ruins. Eles são ruins, eles simplesmente não têm o apelo necessário para fazer sucesso. Mas vamos olhar um pouquinho pro outro lado da moeda. Eu vou usar de exemplo Battlefield 6. Battlefield 6 foi um lançamento estrondoso, fora
fora do comum. Ele vendeu mais de 7 milhões de cópias em poucos dias, 3 dias, e ele rendeu de faturamento para a EA mais de $1 bilhão. O jogo teve mais de 500 mil pessoas jogando em simultâneo, e mesmo após esses números absurdos, a EA decidiu demitir boa parte da equipe que trabalha no Battlefield 6. O jogo rendeu para a EA $1 bilhão em faturamento. E mesmo vendendo isso tudo, ainda não foi o suficiente. Eles demitiram boa parte da equipe. Se um jogo que vendeu 7 milhões de cópias em menos de uma semana não garante o sucesso do estúdio e das pessoas que estão trabalhando no projeto, o que vai garantir hoje em dia? E a resposta é muito simples. Ninguém tem essa resposta. Nem as empresas sabem. Elas estão perdidas. E esse é um dos maiores problemas com o modelo AAA hoje em dia. Ele foi desenvolvido de uma forma em que você produz o seu jogo, ele chega nas metas que você deseja, e o seu próximo lançamento, ele precisa ultrapassar, continuar ultrapassando e vir esse ciclo vicioso, maluco. Mas aí você pode estar se perguntando, existe alguma saída para isso? Já que o modelo AAA tá tão decadente, digamos assim? E de certa forma tem. A gente precisa olhar para jogos de orçamentos menores. Nos últimos anos, a gente teve diversos exemplos de jogos que tiveram orçamentos bem abaixo de um AAA, que fizeram enorme sucesso. A gente pode citar aqui, por exemplo, Hades, Balatro, Clair Obscur, Expedition 33, vários e vários jogos, indies ou às vezes nem indie de fato, né, jogos Double A, que renderam milhões de cópias, fizeram um grande sucesso e além de tudo eles são ótimos jogos. Mas o problema é que as grandes publishers, EA, Ubisoft e diversas outras empresas gigantes no sistema de jogos, eles não aceitam esse modelo. Os investidores, eles querem cada vez mais lucro, eles querem orçamentos enormes para tentar ter um retorno de 2, 3 vezes mais. E aí a gente volta para a pergunta do começo. O que acontece quando um jogo vende milhões de cópias hoje em dia? Acontece a mesma coisa quando ele fracassa. As pessoas são demitidas, estúdios são fechados e os lucros não foram alcançados nos reportes das empresas. O problema aqui não é que os jogos nem são ruins. Diversos jogos que eu citei anteriormente, como Concorde, Esquadrão Suicida e diversos outros que existem por aí, eles poderiam muito bem fazer sucesso se o seu orçamento fosse menor. Com um orçamento menor, ele requer menos jogadores jogando e aí o lucro ele vem muito mais fácil, de forma mais contida, e você consegue desenvolver uma comunidade e esse jogo prosperar. Só que esse modelo não é bom o suficiente para a maior parte das empresas. E a mensagem final aqui é: enquanto isso não mudar, nenhum jogo vai ser um sucesso de verdade, nem para as empresas, nem para os times que fizeram os jogos e muito menos para nós, jogadores.